Oi, minha gente, tudo bem? Hoje eu vim falar um pouquinho com vocês a respeito de produtividade. O porquê a produtividade é tão importante, né? Nós termos um alto índice de produtividade e o que nós podemos fazer para nos tornar VETs mais produtivos, né? E quando a gente fala de produtividade, antes de a gente entrar no assunto propriamente dito, eu queria compartilhar com vocês algumas informações, né? Nós somos profissionais de uma categoria que é considerada uma das profissões com mais problemas de depressão, de estresse por conta do trabalho, e também nós somos considerados profissionais com 3 vezes mais índices de suicídio do que em qualquer outra profissão. Isso é muito preocupante. E aí eu me pergunto, gente, por que tanto estresse, né? Da onde que vem essa dificuldade que nós temos em lidar com emoções, o que causa na nossa rotina, qual é o estupim, né? Qual é a gota d'água no copo cheio que vem causar tudo isso. E além disso, as mulheres elas são muito mais propensas a sofrer por esses danos por conta do estresse no trabalho. Então, assim, é uma situação muito preocupante dentro da nossa profissão. Nós precisamos aprender a lidar com as emoções para que nós possamos nos ver livres dessa carga emocional. Mas eu parei para refletir o porquê. O porquê a nossa profissão é tão estressante, né? Porque olhando de fora, o que as pessoas falam, nossa, que legal, você trabalha com bicho. Nossa, que legal, você não precisa lidar com gente. Mas não é bem assim, a gente sabe que o pet ele não vem sozinho, né? Nós estamos trabalhando hoje em dia com um conceito muito diferenciado do que era antigamente, né? Antigamente esse pet ele era um animal do quintal, então esse proprietário não tinha contato com esse animal como ele tem hoje, né? E nos dias de hoje vem para nós uma responsabilidade muito grande, porque nós estamos lidando com um membro da família. E será que nós psicologicamente estamos preparados ou fomos preparados para essa diferença, né, na sociedade? Não, nós não fomos. Isso tudo acaba acarretando em nós uma carga emocional muito grande. Um dos fatores que eu também acredito que traga esse estresse, essa carga emocional. Existe um conceito muito errado da sociedade, né, que nós temos que atender de graça, que nós como profissionais não podemos cobrar o valor devido desse animal. Lidamos também com muitos conflitos entre ONGs, né, não sei como funciona aí na cidade de vocês, mas nós temos aqui, principalmente eu que estou no interior, mas eu acredito que talvez em grandes cidades isso seja até um pouco mais exacerbado, né? Lidamos com conflitos de ONGs que acham que nós devemos atender de graça. Quantas vezes você já não ouviu, ué, mas você não fez um juramento? E eu sempre falo, sim, eu fiz um juramento, mas no juramento não estava que eu precisava atender de graça, porque o médico veterinário, ele também tem contas para pagar. E eu queria saber da onde que as pessoas tiram essa ideia que a gente não pode cobrar. Porém, em contrapartida com isso, nós temos uma falta de posicionamento como profissionais, porque nós devemos sim embutir na sociedade essa ideia que somos profissionais da saúde, somos relevantes e podemos cobrar pelo nosso trabalho o valor que é de direito. Porque você não vê alguém chegando no médico e falando para ele que ele tem que atender de graça, né? Eu nunca vi isso. Outra coisa também que eu já ouvi que assim, nossa, mas tudo isso é só a consulta ou já tá o medicamento? Por um acaso você vai no médico, paga a consulta e já sai de lá com os remédios? A mesma coisa com o médico veterinário. As pessoas acham um absurdo a gente pedir exames complementares, mas quando você vai no médico e ele pede um exame complementar, ninguém fica questionando o médico porque ele está pedindo. Então eu acho que tudo isso, né, juntando com o fato de nós não sabermos também, não
aprendemos a nos posicionar, traz uma carga emocional muito grande, né? Outra coisa, um acúmulo de funções. Então, nós abrimos um negócio, somos empreendedores, somos empreendedoras, principalmente as mulheres, né? Além disso, além da carga profissional, quando a gente fala em mulher, por isso que eu acredito realmente que os números em mulheres de doenças ocasionadas por esse estresse seja maior, porque além da carga profissional, nós temos uma carga pessoal um pouco maior. Então, somos empreendedoras, somos mães, somos esposas e não podemos nos esquecer de sermos mulheres também. E esse acúmulo de funções também pode causar tudo isso, né? E o acúmulo de funções dentro da empresa mesmo, porque a gente sai querendo trabalhar como médico veterinário e a gente se esquece que nós temos que pagar boletos, liderar equipe, administrar a sua clínica. Então, esse acúmulo de funções, se a gente não souber gerenciar tudo isso, também vai causar um estresse emocional muito grande. Outro motivo que ajuda a acumular esse estresse emocional: nosso paciente vive menos e nós temos uma relação muito mais estreita entre paciente e médico do que um médico de humano normalmente tem. Então, como esse nosso paciente vive menos, nós lidamos muito mais com a morte do que qualquer outra profissão da saúde. Então, isso acarreta em estresse emocional, porque o que é cobrado de nós hoje em dia é muito maior do que era cobrado antigamente. Nós estamos lidando com um membro dessa família, né? Um membro muitas vezes que é aquele membro que traz alegria para casa, é aquele pet que ajudou o proprietário em uma depressão, é aquele pet que acalentou o proprietário na hora que os filhos foram embora, é a companhia do dia a dia. Então isso para nós, traz para nós como profissionais uma carga muito grande. E um outro fator que eu não me canso de falar aqui todas as vezes, nós não sabemos administrar. Isso causa um estresse emocional muito grande. Nós não somos preparados na faculdade, nós demoramos para mudar a nossa mentalidade a respeito disso, que nós precisamos estudar sobre isso. Então, assim, as falhas administrativas, a rotina de uma empresa, né, de gerenciar, de liderar equipe, de administrar o seu marketing, toda essa rotina também causa um estresse emocional muito grande, porque nós não estamos preparados para lidar com ela. E partindo disso, o que a gente pode fazer em relação a isso? Quando nós nos tornamos mais produtivos, nós conseguimos aliviar toda essa carga de estresse emocional que vem junto com a desorganização, né? Então, pessoas produtivas conseguem lidar melhor psicologicamente com o dia a dia, com a carga do dia a dia. E o que eu faço então para me tornar um profissional mais produtivo? A primeira coisa que você tem que fazer é identificar tudo aquilo que tira a sua atenção, que diminui a sua produtividade. Então pare e pense no seu dia a dia, o que você faz que te torna menos produtivo. Nós precisamos primeiro identificar o que nos torna menos produtivos para saber o que nós podemos fazer para ser mais produtivos. Por exemplo, acordar e já olhar o celular. A sua mente começa entendendo que ela pode procrastinar qualquer ação, porque você fica às vezes 10, 15 minutos ali olhando o celular, muitas vezes mesmo antes de levantar da cama. Então a sua mente já começa o seu dia entendendo que ela pode procrastinar qualquer ação, porque a primeira ação que você fez no seu dia, você já começou procrastinando. Outras coisas, responder o WhatsApp com clientes, deslocamento profissional, às vezes você perde muito tempo tendo que ir a consultas, atender fornecedores. Então você tem que identificar tudo aquilo no seu dia a dia que te torna menos produtivo, para que a gente possa começar a mudar a partir daí. Quais são as ações que nós iremos tomar para nos tornar VETs produtivos? Outra coisa, pare de reclamar. A sua reclamação não vai fazer
com que você resolva um problema. Aliás, reclamar vai tornar aquela ação, aquele problema mais maçante. Então, assim, para você se tornar uma pessoa produtiva, pare de reclamar, simplesmente olhe para aquilo que você tem que fazer ou para aquele problema que você tem que resolver e execute uma ação. Seja ela difícil ou fácil, mas reclamar não adianta nada. Reclamar só faz você procrastinar uma coisa que vai ter que ser feita de qualquer maneira. Terceiro ponto, cerque-se de pessoas produtivas, pessoas com o mesmo intuito que você, com o mesmo objetivo que você. O nosso círculo das pessoas que convivem com nós é muito importante. E eu gosto muito de um ditado que diz: se você é o mais inteligente da mesa, é porque você está na mesa errada. E não que nós devemos subestimar pessoas, não é isso. Mas nós devemos querer andar com pessoas que têm a mesma mentalidade com a gente, que buscam os mesmos objetivos que a gente. Porque quando a gente está num círculo de amizade ou num círculo de trabalho, a tendência é que nós vamos começar a executar ações parecidas com o que essas pessoas executam. E se você está num círculo de pessoas que só procrastina, que não tem o hábito da leitura, que não tem o hábito de estudar, você começa a ficar parecido com essas pessoas. Então é muito importante. Não é para subestimar ninguém, mas sim para você buscar pessoas com o mesmo objetivo que você. Isso vai te ajudar muito a ser uma pessoa produtiva. Outro ponto, mensagens de celular. Tire as notificações das mensagens de celular. O ideal é que você tenha um horário durante o seu dia para olhar essas mensagens. Aquela pessoa que precisar de você, se for uma urgência, se for alguém da sua família, se seu filho passou mal na escola, se aconteceu qualquer coisa relacionada a isso, relacionada a uma emergência, as pessoas irão te ligar. Porque se elas têm o seu número para mandar mensagem, elas têm o seu número para ligação. Toda vez que o celular apita, nós queremos olhar e ver o que ver o que está acontecendo, e na maioria das vezes não é nada de útil, e nós perdemos tempo nisso, né? Aí você vai olhar uma mensagem, daquela mensagem você já começa a ver todas as mensagens, aí você já começa a ver mensagens engraçadas e já quer compartilhar com alguém. Dali você já entra no seu Instagram, no seu Facebook ou em alguma outra rede social. Isso toma muito tempo, né? Às vezes o que era para você olhar uma mensagem, coisa ali de 30 segundos, passa-se 10, 15 minutos você usando esse celular sem perceber que você está procrastinando outras coisas. Então, isso é muito importante. Desative as notificações do seu celular e tenha realmente um horário. Olha, a cada 2 horas ou tal hora eu vou parar e olhar para ver se alguém falou comigo, se alguém deseja alguma coisa, mas não fazer isso a todo momento. Outro passo muito importante. Nós precisamos ter metas, e isso não é todos os profissionais que lidam com gestão falam isso, e as pessoas não levam isso a sério. Elas acham que sem metas elas vão conseguir chegar a algum lugar, mas elas não conseguem. E um dos fatos do porquê, se você não tiver uma meta, se você não tiver um objetivo, você não consegue chegar lá, porque você não tem como ser produtivo sem saber para onde você está indo, o que você está produzindo, aonde você vai chegar. Porque a partir do momento que você define aquilo que você quer, você diz não para todas as outras coisas. Então, aprender a dizer não é parte do processo para se tornar um VET mais produtivo. E eu vou dizer não só para as coisas chatas? Não. Muitas vezes você vai ter que dizer não para coisas legais, mas que não estão alinhadas com as suas metas, que não estão alinhadas com os seus objetivos. Talvez aquele curso, aquele workshop que você acha muito legal, ou aquela feira que você gostaria de visitar, mas talvez não seja o momento, e aí você vai ter que dizer não para isso. Então, como que você vai saber se é a hora, se é o momento de fazer certa coisa, de executar certa ação, se você não sabe para onde você está indo, se você não sabe aquilo que você quer?
Então defina o que você quer da sua carreira, defina o que você quer da sua vida pessoal. Gente, isso serve para tudo. Carreira, vida pessoal, atividade física, para tudo, para tudo. Defina o que você quer e simplesmente diga não para as outras coisas. É fácil? Não, não é fácil, né? Muitas vezes porque a gente diz não para coisas legais, para coisas que a gente gostaria de executar, mas nós temos que ter alinhado as nossas ações com o nosso objetivo, senão a gente não consegue chegar a lugar nenhum. Uma outra dificuldade que nós temos, que é parte do processo para que nós possamos ser pessoas mais produtivas. Nós precisamos aprender a delegar. E nós vamos falar disso mais pra frente, como que você delega. Mas o que você tem que ter em mente, você é uma pessoa substituível. Você tem que ser uma pessoa substituível. Gente, isso assim, dói. Ainda mais para empreendedores, donos de empresa. Isso é uma coisa muito difícil, porque nós tratamos a empresa como o nosso bebê, né? A gente tem ciúmes da nossa empresa, a gente tem um cuidado, a gente sabe o quanto tudo aquilo ali custou, né? Quantas horas você abdicou, talvez da sua família, talvez de coisas que você gostaria de ter feito como hobby, mas você abdicou para estar dentro da empresa. Então, quando essa empresa ela começa, mesmo uma empresa pequena, mas quando essa empresa começa a crescer, você percebe que você não consegue fazer tudo sozinho. E delegar é uma parte muito dolorida para o empreendedor. Mas nós temos que ter em mente que nós precisamos ser substituíveis em algumas funções. Delegar não significa que você vai passar aquela ação para frente e vai ficar de fora, que você não vai ter o poder de decisão. Delegar significa apenas que você está passando coisas, não menos importantes, mas coisas que outras pessoas podem fazer por você para que você faça ações para que sua empresa cresça, entende? E é lógico, delegar não acontece do dia para a noite. A pessoa para quem você vai delegar tem que ser treinada e nós vamos sim trazer conteúdo aqui sobre isso, trazer uma explicação, um vídeo para ensinar vocês a fazerem isso, né? Mas tenha isso em mente, você precisa ser uma pessoa substituível dentro da sua empresa. Isso é muito importante. Eu ouvi uma frase essa semana que foi mais ou menos assim: você é o dono da empresa ou você é seu melhor funcionário? Talvez se você está sendo o seu melhor funcionário, tem coisa errada aí, gente. Você tem que ser o dono da empresa. Outro fator, aproveite e curta janelas de tempo, né? Nós temos assim a mania de perder tempo com várias coisas, né? Por exemplo, você às vezes vai numa consulta médica, você fica lá meia hora esperando o médico. É um tempo que você poderia estar lendo um livro, que você poderia estar executando alguma ação de marketing para sua empresa numa rede social. Às vezes no carro, né? Você consegue no carro ir ouvindo um podcast, alguma coisa que acrescente para você como estudo, né? Como lidar com a sua empresa, ou mesmo estudos de caso clínico. Hoje nós temos muitos podcasts no YouTube sobre vários assuntos que são muito interessantes, é uma forma de estudar e nós perdemos tempo às vezes ouvindo música. Às vezes você está esperando um cliente, vamos supor que você tem 4 clientes num dia, cada cliente atrasa 10 minutos e você simplesmente perde esses 10 minutos fazendo coisas improdutivas. No fim do dia foram 40 minutos gastos com coisas que não vão te levar ao seu objetivo. Então aproveite cada curta janela de tempo para executar uma ação, para ler alguma coisa que vai te acrescentar na sua carreira. Aproveite essa curta janela de tempo, né? Às vezes para adiantar alguma coisa que você teria que fazer depois. E o último ponto que eu queria deixar aqui para vocês: nós veterinários temos o costume de não ter horário para sair da clínica, né? Ah, mas é porque eu preciso trabalhar, é porque aconteceu alguma coisa, eu tive que ficar. Você precisa ter um horário pré-definido. Ah, mas um dia ou outro aconteceu uma exceção
e eu tive que passar meia hora, eu tive que passar 2, 3 horas, não tem problema. Exceções acontecem. O que não pode acontecer é exceções todos os dias, porque se a gente tem isso todos os dias, as exceções viram regras, né? Você precisa sim ter um horário para sair da sua empresa, porque você tem uma vida após a clínica, né? E essa vida também precisa ser vivida. E um outro ponto, né? Tinha falado que era o último ponto, mas eu quero trazer mais um ponto aqui que eu trouxe à memória agora. Você precisa ter um tempo livre para você. Você precisa dormir bem, né? Pessoas descansadas produzem mais. Então, nada daquilo, eu não preciso dormir, eu tenho que trabalhar, aquela vida louca. Não, pessoas descansadas produzem mais. O seu cérebro é capaz de produzir mais e captar mais informações quando você dormiu bem, quando você descansou. Então, gente, chega disso de trabalhar igual louco. Defina seus horários, defina as suas metas, defina aonde você quer chegar e diga não para tudo aquilo que não te leva ao seu objetivo, que você vai ver que fazendo essas coisas você vai se tornar um veterinário mais produtivo, você vai ter mais resultados na sua clínica. E uma frase que eu queria deixar para vocês: pessoas de sucesso têm as suas prioridades claras. Então, pessoas de sucesso têm as prioridades na mente, elas sabem aquilo que elas querem e elas não desviam do objetivo delas. Então, eu espero que com esse conteúdo tenha acrescentado alguma coisa para você no seu dia a dia, que você possa fazer uma mudança da sua rotina. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilha com um vet que você conhece que precisa ser mais produtivo, que está vivendo nessa vida louca, no corre-corre. E curte o nosso vídeo e se inscreve no nosso canal. Obrigada!